Meus queridos amigos dessa maravilhosa Associação Espírita Assistencial Mestre de Amor, nesse projeto de luz de nossas vidas, Ponta Grossa, Paraná, meu muito obrigado, gratidão eterna por mais esse convite, na figura aí dessa pessoa excepcional, maravilhosa, o Sr. Maurício, que nos convidou mais uma vez para nós realizarmos uma singela live. É bem humilde, gente, bem simples, mas será feita com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, ok? Nessa quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, agora às 16 horas. Gratidão a vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Antes, porém, da nossa live, nós gostaríamos de convidar os amigos de colocarem aí um copinho com água, uma garrafinha com água, para que durante a nossa live possa as entidades amigas do Mestre de Amor adentrar cada lar, cada coração, cada pensamento para depositarem as energias, os fluidos muito importantes para todos nós. Gente, nós lembramos da mensagem do Cristo que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, o Cristo está sendo presente, está em todos os momentos presente junto de nós, a partir do momento em que nós elevamos o nosso pensamento, através da oração, através da caridade, através da bondade, etc. e tal. Jesus não nos desampara, ok? Então, nós vamos fazer a prece inicial e nós escolhemos hoje uma prece de Meimei, fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus que nos abençoe uma vez mais, dizendo: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua bondade e que possamos, cada dia, sermos instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei, assim seja. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos de Ponta Grossa, Paraná, e vocês outros também, aqui de São Paulo, que estão também aí adentrando, o meu boa tarde, a minha gratidão, o meu carinho e a minha amizade de sempre, viu? Muito obrigado. Gente, hoje nós escolhemos essa obra maravilhosa, biografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e do Espírito Amélia Rodrigues, que tem nos trazido tantas informações do nosso sublime amigo Jesus, para que possamos todos nós, seguirmos esse roteiro de luz, de amor e de bondade. Só gostaríamos de lembrar que agora, no dia 5 de maio de 2023, Divaldo vai completar 95 anos, não é isso? 95 anos. É simplesmente maravilhoso, né? Está ainda na ativa, é considerado o maior conferencista espírita do mundo e já esteve aí não sei em quantos países, né? Inclusive aí em Ponta Grossa, Paraná, não é isso? Pois bem. Então, gente, desse livro Trigo de Deus, nós escolhemos a lição 23, intitulada O Tabor e a Imortalidade. É uma lição maravilhosa. E ela vem de encontro
ela vem de encontro ao livro dos Espíritos, que também nos trazem tantas informações da espiritualidade. As obras também do Divaldo está totalmente de acordo com o Consolador Prometido. E parabéns, né? Parabéns a essa instituição Mestre de Amor por ter, né, esse projeto Luz de Nossas Vidas, lendo, refletindo, comentando sobre as passagens do Evangelho nessa psicografia, nesse trabalho maravilhoso de Amélia Rodrigues Espírito, tá bom? Bom, vamos lá. Amélia Rodrigues começa assim: deslumbrados ainda após a transfiguração do Mestre no ímpar diálogo com Moisés e Elias, em recolhimento, todos desceram o Tabor, todos desceram o monte. Por quê? Porque lá em cima, Jesus, que havia levado João, Tiago e Pedro, em determinado momento ele se resplandece. E na frente dele surgem duas figuras importantes, que são Moisés e Elias. E a posição de Jesus nesse deslumbramento, nessa luminosidade, é claro, né? É muito mais iluminado do que os dois amigos. Moisés, que é o promulgador da lei, que é dos 10 mandamentos, que é do monoteísmo, que nos traz assim informações maravilhosas. E também de Elias, que é o representante dos profetas. É aquele que diz, que se mostra que não morreu. Interessante isso, viu, gente? Interessante, porque hoje vem de encontro ao nosso favor, mostrando a todos nós a possibilidade da continuidade da vida. E, consequentemente, né, ali nós estamos vendo a continuidade da vida e, consequentemente, também a comunicabilidade daqueles que nos antecederam além-túmulo. É simplesmente maravilhoso. Pois bem, no Planalto haviam comungado com o pensamento divino. Essa é a palavra de Amélia Rodrigues. Então, ela nos traz uma reflexão muito importante, gente, que nós não podemos esquecer essa questão. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas Jesus nos dá a oportunidade para que em determinados momentos nós, né, nos recolhemos em oração, em prece, e a partir desse momento nós nos elevamos a um plano maior. E ao nos elevar em plano maior, no monte, num Tabor, nós nos contactuamos com as entidades luminescentes. Porque em todo momento, nas obras de André Luiz, ele pede que nós também nos esforcemos para elevar o nosso pensamento, atingir altos planos. E os benfeitores amigos descem até nós, até, né, chegar naquele patamar onde os nossos pensamentos conseguem se agregarem. E como está bem explícito, muito claro na lição, depois desses momentos de se abastecer, de buscar energias, nós voltamos à planície para enfrentar as dificuldades aos quais nos são colocadas no dia a dia. Mas agora, muito mais fortalecido nos pensamentos, nas nossas ações e nas nossas palavras. Por isso que se faz importante nós estarmos sempre com Jesus nesse patamar, nesse monte, nesse Tabor, nas regiões mais altas. E Amélia Rodrigues continua dizendo o seguinte:
E isso encontra-se lá em Mateus, capítulo 17, nos versículos 1 a 9. 1 a 9. E Jesus diz assim: a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem, Jesus, ressuscite dentre os mortos. A aparição de Moisés e Elias deveria ficar ignorado das massas, daquele povo que não o podiam compreender naquele momento. Imagine, eles descem e falam para todo mundo: olha, lá em cima Jesus se transfigurou, se iluminou, e você nem imagina. Na nossa frente apareceu também, de forma luminosa, Moisés e Elias. Como explicar isso para aquele povo naquele momento? É difícil. Jesus vinha, de uma certa forma, preparar aqueles 12 apóstolos, aquelas 12 pessoas que com toda certeza vieram de regiões elevadas para também ajudá-lo na continuidade do seu evangelho, da boa nova, da boa notícia. Então, o que acontece? Ficará para a posteridade essas explicações, essas informações, de uma forma muito mais tranquila, quando nós, através das sucessivas experiências, reencarnações, pluralidade das existências, termos assim, uma compreensão bem melhor, o espírito mais evoluído, para, ao lermos a mensagem do Cristo, entendermos de uma forma muito mais tranquila aquela manifestação, aquela materialização. Porque nós vamos encontrar, gente, lá em João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17 e 26, a seguinte mensagem de Jesus. Por isso que nós dissemos no começo, que a psicografia, que as mensagens psicografadas pelo nosso Divaldo, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, outros tantos, está de acordo com o Consolador prometido, com a mensagem de Jesus. Então, lá em João diz assim: se me amardes, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Olha que interessante, gente. Jesus vai rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Qual é o primeiro Consolador? Jesus. Jesus é o nosso grande Consolador, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que nós convidamos a todos para lerem, refletirem sobre a importância desse capítulo. Mas naquele momento Jesus diz, que se nós o amardes, ele haverá de pedir ao Pai para que nos mande um outro Consolador, o Espírito de verdade, que fique eternamente conosco, para que ele possa nos explicar tudo aquilo que naquele momento não podíamos compreender. Olha que interessante. E haverá de nos ensinar outras tantas coisas e fazer relembrar também de coisas que nós esquecemos. Então, esse é a importância do Consolador prometido, de fazer lembrar tudo aquilo que Jesus disse e de explicar outras tantas coisas que por ora, naquele momento, não podíamos compreender. Porque, gente, nós hoje compreendemos e aceitamos perfeitamente, em vários livros, ao qual eu, infelizmente, nunca presenciei. Mas nós aceitamos e sabemos que é a pura verdade. Quando acontecem as materializações, o espírito desencarnado vai se impregnar do ectoplasma do médium. Ele então consegue se materializar e se apresentar àqueles que ali estão. Como existem vários livros nos mostrando essa possibilidade.
Então, Moisés revoga, é o primeiro item que a Amélia Rodrigues nos mostra. Naquele momento, naquele instante, Moisés revoga a proibição de falar com os mortos. Mas é claro que na época dele houve um porquê dessa proibição, porque as pessoas entravam em contato com os chamados mortos para se prevalecer de algumas situações, para resolver questões corriqueiras. Incomodava os nossos entes queridos da espiritualidade. Em primeiro lugar, gente, é simples, né? Porque se Moisés proibiu, é porque as comunicações existiam. Porque senão ele ia dizer, olha, é da ilusão na cabeça deles, não existe nada disso. Então, se ele proibiu, é porque as comunicações existiram. E se ele proibiu, é que tinha um porquê. Agora, todos nós sabemos, e eu mesmo tenho conhecimento, né, de pessoas que questionam o mundo espiritual através de sessões, não do espiritismo que nós conhecemos, né, mas também para perguntas corriqueiras, tais como, será mesmo que eu vou me casar com aquela pessoa? Será que aquela herança, de fato, eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir realizar aquela viagem? Tirando do nosso livre-arbítrio o nosso esforço. E na lição também, a Amélia Rodrigues faz uma excelente reflexão, nos mostrando de que nem todos os espíritos nós podemos nos comunicar. Porque através da doutrina espírita aprendemos que quando acontece a desencarnação, muitos não conseguem, estão em situações assim muito difíceis. E o que precisa mesmo é nós orarmos para eles. Eles estão numa situação assim de muito arrependimento, de muita dificuldade, e não compete de forma nenhuma nós invocá-lo para realizarmos algumas perguntas que não diz respeito. E se nós teimarmos, virá outros espíritos no lugar deles. Nós sabemos que pode acontecer isso. É verdade? No mundo espiritual, muitos espíritos imperfeitos. Muitos espíritos imperfeitos. Então, nós, liberdade de ação com responsabilidade e o uso do livre-arbítrio. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que, acima de tudo, nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse nosso livre-arbítrio deve ser utilizado com muita responsabilidade. É claro que nós recebemos as mensagens do mundo espiritual para nos fortalecer, para nos acalmar, para nos tranquilizarmos, mas não para que eles venham assumir aquilo tudo que nós devemos fazer. Não é assim que funciona. Não é. Né? Tanto é que nós dizemos também que não é a nossa ida à casa espírita e nem as nossas constantes orações que haverão de nos livrar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Porque tudo isso é uma construção espiritual, que cabe a cada um de nós vermos o melhor caminho a seguir. Mas, com toda certeza, a nossa ida à casa espírita, as nossas orações nos fortalecem diante de todo e qualquer problema que bate às nossas portas. É isso que ali Amélia Rodrigues traz, essa grande observação, essa grande reflexão a todos nós. Com isso, diz ela, com isso estava revogada a lei da comunicabilidade com os espíritos. E o próprio Jesus voltaria entre eles. Então, tanto Moisés, que havia proibido, ele retorna se comunicando
com Jesus e se mostrando, se desvelando aos apóstolos que ali estavam, porque eles não tinham condições de saber se ele somente se materializasse. Então houve um diálogo. O diálogo mesmo nós não sabemos, mas com toda certeza Jesus dirigia lá no Monte Tabor as palavras, ou a palavra, né, àquele que ele chamou de Elias e o outro de Moisés. Então, Moisés revogou a lei da comunicação e Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscita dos mortos, né, entre aspas, ele volta e ficará algum tempo junto aos discípulos amigos, que foi, sem dúvida alguma, a lição final. Porque, como nós já dissemos, né, durante aqueles 3 anos, Jesus mostra para todos nós o que nós devemos realizar aqui na terra. E após isso, e após ter realizado tantas coisas boas, ele retorna além do túmulo, mostrando que a vida continua. É interessante, porque imaginemos discípulos assim preocupados, desesperados, sozinhos. O que nós faremos agora? Porque eles se sentiam fortes, poderosos, protegidos, amparados, junto a Jesus. Agora esse Jesus caminhou sobre as águas, multiplicou os pães, Jesus deu visão aos cegos, curou os paralíticos, ressuscitou os mortos, e agora, olha o que fizeram com ele. Ele foi preso, fizeram o que fizeram, ele foi crucificado, e agora, se Jesus, que fez tudo isso, fizer isso com ele, imagine conosco. Será que a vida continua? Mas aí Jesus retorna e vai conversar com todos eles, e ficando com eles ainda algum tempo, como todos nós sabemos, mais ou menos 1 mês. Pois bem, a partir daquele momento, daquela certeza, eles vão se dedicar a dar continuidade à mensagem do Cristo e não temem a morte de forma nenhuma, porque a vida continua. E Jesus mesmo volta e mostra para eles essa veracidade, essa autenticidade. Então, a Amélia Rodrigues continua dizendo assim que mesmo nos dias de hoje, a morte do nosso ente querido é muito triste, pelo que ele representa e o muito que ele representou em nossa vida. Mesmo com tantas homenagens, a falta de conhecimento gera uma grande tristeza. Porque ela comenta que na perda do ente querido, né, as pessoas realizam assim, grandes homenagens, flores, o caixão, aquele túmulo maravilhoso, para talvez, né, deixar ali uma grande homenagem. Mas isso aí é uma atitude externa, porque dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, qual é a mãe que vai esquecer do filho que ela sepultou? Não somente a mãe, como também o pai, como também os irmãos, como também os amigos, que viram diante dele um ente querido partir. Só que a doutrina espírita chega e nos mostra que a vida continua, através da razão, através da psicografia, através da comunicabilidade com aqueles que nos antecederam além do túmulo. Ela conta que os gregos colocavam uma moeda entre os dentes do defunto e o valor era variável, né? Os mais ricos uma moeda melhor, os pobrezinhos uma moeda menor, para que Caronte, o barqueiro que o fazia atravessar as águas do Estige, levando para outra margem, para o mundo espiritual. Então Jesus veio demonstrar que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um. Gente,
Jesus veio demonstrar, através da Boa Nova, através da sua mensagem, psicografada por Amélia Rodrigues, que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um de nós. Porque Deus, que é o Pai Criador, que criou desde o micro ao macro, desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grandioso, Ele continua criando. E Ele está no comando de tudo. E nós estamos no halo de Deus como os peixes na água. Ou seja, nada foge ao controle de Deus. E Deus está na nossa consciência. Deus enxerga pelos nossos olhos. É interessante, é muito interessante isso, para que nós, diante de tanto conhecimento, diante de tantas informações do mundo espiritual, porque o espírita não é melhor do que ninguém, o espírita não é, mas podemos dizer tranquilamente que o espírita tem muitas informações, tem até mais informações do que outros tantos irmãos. Pelo quê? Pela questão da comunicabilidade com o mundo espiritual. Diante disso, ninguém escapa da lei de Deus. Ela continua dizendo que no Monte Tabor, Jesus inaugura o intercâmbio entre os homens, espíritos reencarnados, e os espíritos, homens desencarnados, demonstrando a sobrevivência da vida. Olha que interessante isso. Lá no Monte Tabor, nesse capítulo 23, Jesus inaugura o intercâmbio entre os homens, espíritos reencarnados, e os espíritos, homens desencarnados, porque são pessoas. Por isso que nós destacamos isso. Muitas vezes André Luiz, lá no mundo espiritual, ele fala dos amigos, ele fala dos irmãos, ele fala das pessoas, da Dona Laura, de Lísias, de Narcisa. Não fala de espírito, de pessoas que não têm o corpo físico, mas têm os mesmos hábitos que nós, mesmos hábitos. Só estão despojados do corpo físico, mas ainda tem muita luta a vencer. Então, com isso, Jesus vem demonstrando a sobrevivência da vida, além do túmulo. E aí ela conclui: nunca mais as criaturas perderiam o contato com o mundo transcendente, com o mundo espiritual, onde se origina a vida, os seres, a realidade, e se reencontram os que mergulham na carne para o processo da evolução. Então, através da comunicabilidade dos espíritos, é nos mostrado que a vida continua, e a cada nova existência nós estamos aí num grande aprendizado de novas realizações, de novas construções espirituais. E lá na última linha ela diz: o Tabor, que é o monte, e a imortalidade permanecerão como símbolos da nova era. E como nesse mês de abril, hoje é dia 26 de abril, mas no dia 18 de abril, é isso, dia 18 de abril, foi terça-feira passada, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, pelo insigne codificador da doutrina espírita, o senhor Allan Kardec. E lá no ano de 1856, 55, 56,
o senhor Rivail foi convidado a participar, né, na casa da senhora Prané-Maison, das chamadas mesas girantes, ao qual eram questionado o mundo espiritual. Ali encontravam-se pessoas dotadas de mediunidade, e aí fazia-se uma pergunta àqueles seres, que ele respondia através de batidas, compondo lá um alfabeto. Então, uma pancada para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C, e assim sucessivamente. As respostas vinham de forma amorosa, lenta, mas contemplava aquilo que eles perguntavam. Quando o senhor Rivail foi assistir uma dessas manifestações, ele percebeu que de fato existia uma população no mundo espiritual que até então não se conheciam. Não foi o senhor Rivail, o senhor Denizardi, que inventou os espíritos. Foram eles que se desvelaram, que se mostraram ao senhor Hippolyte Léon Denizardi Rivail. Foram eles. Então, a partir daí, o senhor Denizardi começa a realizar inúmeras questões na área da filosofia, da ciência, da religião, da história, do mundo geográfico, e assim sucessivamente. E as respostas vinham de uma forma que o deixava ele muito tranquilo. E se houvesse alguma questão que não estava de acordo, ele realizava aquelas questões a outros grupos, a outros médiuns. Na casa da senhora Prané-Maison tem a senhorita Jafé, uma menina, uma criança. Que cultura tinha? Mas as entidades que por ela traziam as informações eram muito inteligentes. Quando o senhor Denizardi compôs as 501 questões, que a primeira edição do Livro dos Espíritos teve 501 questões, como todos nós sabemos, né? Aí conversou com o senhor Didier para lançar a obra. Só que ele não queria que nessa obra tivesse o nome dele, do senhor Denizardi Hippolyte Rivail. Não queria, porque ele era um pedagogo. Ele já era conhecido por toda a França, de norte a sul, leste a oeste. Ele queria que a obra tivesse importância no seu conteúdo e não fosse procurada pelo seu nome. Então, ele fez uma pergunta ao seu espírito protetor, o seu espírito orientador, que estava sempre com ele, de nome Zéfiro, e expôs essa questão. Eu não quero que nesse livro, o Livro dos Espíritos, tenha o meu nome. Eu quero um pseudônimo. E Zéfiro então disse a ele: senhor Denizardi, nós há muito tempo antes do Cristo, nós vivíamos nas Gálias. Nós éramos sacerdotes druidas. E naquela época, o senhor se chamava Allan Kardec. Resolveu o problema. Por isso que lá no frontispício, lá na capa, né, do Livro dos Espíritos, vem o nome de Allan Kardec, que é do senhor Hippolyte Léon Denizardi Rivail. Pois bem, isso em 1857. Em 1861, Kardec faz novas revisões, novas perguntas. O Livro dos Espíritos se amplia para 1018 questões, que continua até nos dias de hoje, contemplando tudo aquilo que nós precisamos e se faz necessário o estudo, né? Muitas das vezes em grupo, para entendermos a profundidade dessa maravilhosa doutrina, que nasce através da comunicabilidade dos espíritos, mostrando o quê? Mostrando que Deus é bom, que nós temos um Jesus, que existem ainda muitas moradas, que existe a lei da pluralidade das existências,
que se faz importante nós realizarmos a prática da caridade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E essa doutrina maravilhosa que eu, José Carlos, aqui de São Paulo, amo de paixão, ela não vai contra nenhuma religião. Pelo contrário, ela passa a ter ou seja, ela passa a dar um grande apoio a toda e qualquer religião, seja qual for o aspecto, mostrando que a vida continua, que os nossos entes queridos estão bem. Nós um dia veremos de nos encontrar pela mensagem do Cristo, ao qual nos mostrou, né, a possibilidade da continuidade da vida. Não tem mal nenhum, né? Nós aceitarmos a comunicabilidade, as mensagens que chegam e realizarmos tudo aquilo que os amigos espirituais pedem a todos nós. Gente, muito obrigado por mais esta oportunidade. Que Jesus abençoe todos vocês. Parabéns ao grupo Mestre de Amor pelo que tem realizado. Agradeço a vocês, meus queridos amigos aí de Ponta Grossa, Paraná e aqui também de São Paulo. Um beijo no coração e até uma nova oportunidade que com certeza Deus haverá de nos permitir e nos conceder. Tá bom? Muita paz, e eu gostaria de terminar com o Pai Nosso. E esse Pai Nosso eu ofereço a todos vocês de coração, para que Jesus os ampare e os proteja em todos os momentos das suas vidas. Dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Fiquem todos com Deus e muita paz.